sua palestra. Boa noite. Hoje o tema será a relação entre o mundo material, espiritual e estado mental. Falar de mundo material, espiritual, coisas materiais, coisas espirituais, temos que falar também da tríade, que é Deus, o espírito e matéria. Então, Deus como sendo a inteligência suprema e a causa de todas as coisas, o espírito, o princípio inteligente do universo, e a matéria é o instrumento utilizado pelo espírito para o seu desenvolvimento e pelo qual sofre as suas influências. Nos termos, a concepção clássica de mundo, nós temos o mundo, aquela concepção de que é a Terra e os astros, né? Aquele sistema harmônico da Terra e os seus astros. Para a doutrina espírita, nós já temos que o conceito de mundo material são os diversos mundos destinados à habitação de espíritos falidos, e como tais, sujeitos à encarnação humana. São mundos transitórios, efêmeros, e a matéria, a qual vemos, é de mínima importância no universo. O que vemos é temporário, o que não vemos é eterno. O mundo corporal é composto de espíritos encarnados. Essa parte em que diz mundos transitórios, efêmeros, e onde coloca a pontuação espíritos falidos, dá-se a entender que são espíritos que precisam da encarnação, pois ainda não desenvolveram o suficiente, não atingiram a perfeição. Então, como espíritos falidos, a encarnação, ela não é uma opção, apenas um direito. Ela é algo necessário e muitas vezes algo compulsório. E aí agora vemos o conceito de mundo espiritual. Na doutrina, o mundo espiritual, composto de diferentes planos, evidenciando variadíssimos graus de adiantamento. O mundo corporal poderia deixar de existir sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual. Esses mundos são classificados de acordo com a evolução alcançada pelo espírito. Há, assim, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo ditoso, mundo celeste, etc. O mundo espiritual, ele não sofre as influências do mundo material. Por isso que ele está dizendo que se o mundo material deixasse de existir, para o mundo espiritual não iria causar nenhum problema. Aí tem-se a pergunta: de que maneira o mundo espiritual influencia o mundo material? A influência é feita através das ideias, ideias essas que são lançadas pelos espíritos desencarnados e captadas pelos espíritos encarnados, através da mediunidade, né? Então, é aquela ligação de pensamento, aquela frequência, toda aquela sintonia, aqueles conteúdos em que pessoas ou espíritos afins estão com aqueles conteúdos, então eles acabam ali sofrendo ali uma influência um do outro, né? Eles estão na mesma frequência. E é interessante também que não apenas as pessoas sofrem as influências dos espíritos desencarnados. Pessoas com a mesma sintonia, mesmo as duas pessoas estando encarnadas, elas com as mesmas afinidades, elas podem muitas vezes estarem pensando na mesma coisa ao mesmo tempo, ou pensando uma na outra. Daí, muitas vezes, é o que acontece quando, às vezes, você está pensando em ligar para uma pessoa e ela te liga, e aí ela fala, eu estava pensando em você, aí você fala, eu também estava pensando em você agora. Então, assim, essa sintonia de pensamento, ela acontece muito com os desencarnados para encarnados, e acontece também de encarnados para encarnados. Nós temos a classificação
da evolução dos espíritos. Aí temos a pirâmide. Na base da pirâmide são os espíritos da terceira ordem. Essa base da pirâmide, ela é classificada, ela é dividida em 5. E aí são os espíritos, onde o predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Os da segunda ordem já existe o predomínio do espírito sobre a matéria, apesar de ainda não ser puro, né? E esses de segunda ordem existem 4 subdivisões. Os da primeira ordem são os espíritos puros e não tem nenhuma outra classificação neles, é apenas os espíritos que já alcançaram a perfeição. E aí a gente sabe que quanto maior é o grau de evolução do espírito, menos a matéria influencia ele. A influência da matéria, ela vai diminuindo de acordo com que o espírito vai alcançando a perfeição. Então, assim, há casos de espíritos em que a matéria não predomina em nada. Porém, quanto menos adiantado nós somos, mais nós sofremos as interferências do mundo material. Nós temos um exemplo onde que o mundo espiritual ele sobrepõe ao mundo material. Temos um caso de Jean-François Champollion. Ele foi um francês, ele nasceu nos Alpes franceses, em uma tribo muito isolada, onde só existiam pessoas loiras dos olhos azuis. Ele foi o 7º filho de um casal, também loiro de olhos azuis, e todos os outros seus irmãos, os outros 6, eram loiros de olhos azuis. Nasce Jean-François, de pele escura, olhos esverdeados e o tom de pele azeitonado. E aí, ele cresce como uma aberração, uma anomalia. Ninguém pensou, né, na época, poderia ser uma traição, porque a tribo era isolada. Então, não tinha passado pessoas com esse perfil de pele escura, olhos de cor diferente. Se tivesse passado alguém diferente dos padrões deles, eles iriam saber. Então, a questão da traição ali, infidelidade, não foi algo totalmente descartado. Ele nasceu diferente dos demais e eles consideravam ele como um anormal, uma anomalia, algo assim. Certa vez, ele já estava ali aproximado dos 12 anos, o irmão mais velho dele, que vivia em Paris, vivia na cidade, não vivia mais na tribo, foi visitar essa família. E aí a mãe, achando que esse filho tinha um problema, né, que era como se fosse assim um retardado, nos dizeres deles, ela pediu para esse filho mais velho que levasse ele, que poderia ter médicos que viessem a fazer exames e verificar o que acontecia, porque ele tinha um problema. Na visão dela, ele tinha um problema. E ela não sabia que problema era esse. E aí, ele levou o Jean-François, ele contratou uma governanta para cuidar da criança, e aí, certo dia, ele chegou até mais cedo do serviço, o irmão dele era um linguista, ele traduzia manuscritos em grego, e estava François no seu escritório, mexendo num livro. E aí o irmão abordou ele, né, questionou por que ele estava com os livros dele, o que ele estava fazendo no escritório, porque não era permitido, né?
E aí ele pegou e disse, eu estou lendo. E aí ele não acreditou, falou assim, então leia. O menino leu, que era considerado um anormal, um retardado. Ele leu os livros em grego e traduziu algumas páginas para o irmão. E aí o irmão colocou ele no colégio. Ele teve muita dificuldade de adaptação porque era como se ele não pertencesse àquele mundo. Ele tinha, aos 19 anos, ele falava hebraico, aramaico, sânscrito, grego, latim e francês, que era da nacionalidade dele, a língua, ele não falava muito bem. E ele não se ele não sentia naquele grupo de pertença. E aí, aos 19 anos, ele já sabia falar todas essas línguas e a vida dele a vida acadêmica dele foi muito sempre no sentido de estar procurando sempre a cultura, buscando trazer a cultura egípcia. E o apelido dele, pela aparência dele, era o egípcio. E aí, nessa época que ele já estava formado e já estudava muito a cultura egípcia, foi descoberto a pedra chamada Roseta, onde tinha os hieróglifos egípcios. E aí ele fez toda a tradução dessa pedra, desses hieróglifos. Então ele trouxe também muito da cultura egípcia, fazendo aí a tradução desses hieróglifos egípcios. Na doutrina, trazendo mais para a doutrina, o interessante mesmo foi o fato de que, algum tempo depois da morte desse François Champollion, foi descoberto no sarcófago do faraó, segundo faraó Ramsés, a máscara mortuária, né? Eles faziam a máscara da múmia ali, antes eles faziam a máscara exatamente com as feições da pessoa ali que havia falecido e colocava no sarcófago. A máscara mortuária desse faraó, ela havia desaparecido ou saqueado, algo do tipo, e ela estava desaparecida. Depois de algum tempo da morte desse francês, acharam essa máscara. E o interessante é que nas descrições não era parecido. O Jean François era idêntico ao faraó Ramsés II. Então, o que ficou, né, evidenciado foi que esse francês, ele veio com o objetivo de decifrar os hieróglifos egípcios e trazer a cultura egípcia. Quando o próprio apelido dele, né, era o egípcio, e assim, o interessante é que, nesse momento que a gente fala que é um caso onde a influência material foi muito abaixo da influência espiritual, foi porque ele veio com a aparência que ele queria. Se ele não contrariasse a biologia, e não contrariasse ali toda os estudos do Gen, ele teria que ter vindo loiro dos olhos azuis. Porém, ele veio exatamente com a imagem, com as feições da vida, de quem ele era na vida passada. E aí deixando para a gente mais uma das provas das teorias da reencarnação. Temos também uma situação, temos vários exemplos, né? Um outro exemplo que a influência espiritual ela está abaixo da influência material, que a influência material ela está bem abaixo da influência espiritual, foi o caso do Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, ele veio, a infância dele, assim que a mãe dele morreu, mais ou menos por volta de 5 anos que ele tinha, e aí ele foi morar com uma madrinha, alguns falam madrasta, mas na verdade foi uma madrinha, e aí essa madrinha
maltratava ele tinha torturas físicas, né, com garfo, ele era obrigado a lamber as feridas dos primos e apanhava muito. Ele tinha um excesso ali de tortura de todos os tipos que uma pessoa pode imaginar e que uma criança não tem estrutura para passar. Porém, Chico Xavier também contrariou essa história de vida dele. Porque alguém, uma pessoa comum, vamos dizer, que tivesse uma infância onde diariamente ele fosse torturado, ele fosse humilhado, ele seria futuramente um psicopata, um sociopata. Por baixo, vamos colocar que ele seria uma pessoa mal resolvida e com muita coisa íntima ali mal resolvida, muitos traumas. Além de tudo isso, que ele não virou um criminoso, não virou um sociopata, ele foi a figura extraordinária que todos nós conhecemos, até quem não é espírita, né, conhece um pouco da história dele, e quem não é espírita o vê como um exemplo de figura humanitária. Né? E ele foi um espírito que, quando encarnado, ele desenvolveu todas as suas potencialidades, inclusive na intelectualidade, né? Tanto é que ele teve uma série de obras onde teve a questão da psicografia, mas a gente sabe que o médium ele também tem que ter uma bagagem para que aquele mentor possa usar um pouco daquela bagagem que ele tem para eles desenvolverem um trabalho junto. Não é todos, o trabalho não é 100% do mentor. Esse mentor ele precisa de alguém que tenha ali uma competência no assunto, porque senão o trabalho não flui. No livro Filosofia Espírita, no capítulo 18, tem-se a seguinte afirmação: em todas as manifestações da doença, o desorganizado é sempre o corpo, mas é bom que se compreenda que esse corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Nós sabemos que para o desenvolvimento do espírito, para que ele possa cumprir o seu propósito, os seus objetivos, ele precisa de um corpo físico em um bom estado, ele precisa de uma mente saudável, porque senão ele não vai conseguir explorar suas potencialidades. É claro que, fazendo alusão a um músico, o músico que tem um instrumento que está ruim, ele não vai deixar de ser um bom músico. Porém, o trabalho dele não vai ser manifestado, né? O bom trabalho dele não vai ser manifestado, apesar dele não perder a sua habilidade, mas ele vai ficar ali impedido, né, de desenvolver. E na parte aonde que diz enfermidades imaginárias, nós sabemos que para os espíritos obsessores, quando é um caso que existe influência espiritual perturbadora, os espíritos obsessores, eles podem simular qualquer tipo de doença. Porque quando a pessoa ela está com algum problema espiritual, e aí ora ela tem momentos de lucidez, ora momentos de que ela está fora do seu processo normal ali, fora das suas condições normais de pensar, esses espíritos eles podem simular, por exemplo, até um Alzheimer. Então, esses momentos que a pessoa ora está lúcida, ora não está lúcida, o espírito obsessor ele se utiliza disso aí para estar simulando doenças. Existe também, nessa situação de doenças, enfermidades imaginárias, pessoas que possuem vários tipos de sintomas de uma doença, e aí ela vai ao médico, ela faz uma série de exames, e não se constata
nenhuma enfermidade, porque até então essa enfermidade ainda não chegou no físico. E aí é onde que a pessoa tem que se preocupar com o ser que ele é complexo, onde que ele tem várias áreas ali que ele precisa cuidar, porque a gente sabe que existem as doenças psicossomáticas, que é toda essa questão aí do físico, da psique, do emocional, do espiritual. Nós temos, nas enfermidades espirituais, as enfermidades denominadas de baixa gravidade. Costumeiramente, surgem em momentos específicos da existência, quando a pessoa passa por problemas ou provações marcantes, perdas afetivas ou materiais, doenças físicas, etc. Essas enfermidades espirituais de baixa gravidade, a gente pode estar fazendo um exemplo, na verdade, uma pequena depressão, uma tristeza, que ela vai ocorrer quando acontece algo muito diferente na vida, uma tragédia ou morte, e aí ela fica num estado, né, um certo estado enfermo. Mas essas enfermidades de baixa gravidade, elas são temporárias. As de média gravidade, as graves, elas já se estendem aí por um período bem mais longo. As doenças espirituais de média gravidade podem prolongar-se por anos a fio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais sério. Desenha-se um quadro típico de distúrbios, por exemplo, insônia persistente, ulceração gástrica, infecções microbianas repetidas, crises alérgicas costumeiras, dores musculares penosas, dificuldades respiratórias, entre outros. As enfermidades espirituais classificadas como graves são encontradas em pessoas que revelam perdas da consciência. A perda da consciência, lenta ou repentina, pode estar associada a uma causa fisiológica natural, que é a velhice, ou a patologias, como lesões cerebrais, de etiologias diversas, também ocorre com o uso e abuso de substâncias psicoativas. Quando a gente fala do ser, dessa questão material, espiritual, o elo que a gente tem entre o físico e o espiritual, nos remete um pouco à visão biopsicossocial. Só que essa visão, existia uma visão clássica, que é do Jean Piaget, que era apenas biopsicossocial. Se estendeu depois na doutrina como biológica, psicológica, social, espiritual e cultural. E espiritual até para quem não professa, né, não tem nenhuma vertente de fé, também tem essas interferências espirituais. Como a gente tratou dessas situações das enfermidades, a gente precisa falar nessa complexidade por conta daquela situação que a gente sabe que o nosso espírito precisa, né, de um sistema nervoso central ali que esteja sadio. E aí, hoje, os estudiosos, eles vêm falando que nunca antes na humanidade houve um estado de estafa mental, que agora eles estão denominando estafa mental. Antigamente, as pessoas pensavam que lixos mentais eram coisas negativas que você estivesse pensando, era um lixo mental. Isso tem o seu ponto de verdade. Porém, lixos mentais, para além de coisas negativas, é todo aquele excesso de preocupações e que nunca viram ocupações. São situações, por exemplo, de a pessoa estar dirigindo no trânsito e de repente ele já está pensando que uma tragédia poderia acontecer, o ato dele estar dirigindo, o cérebro dele está exercendo a atividade ali normal, sadia, não há problema nenhum. Porém, se ele parar no sinal, ficar no WhatsApp, repassando um monte de matérias, tragédias para as outras pessoas, e ficar naquele círculo de mal-estar, aquilo é um lixo mental. E aí, nós sabemos que o nosso cérebro,
para ele estar, qualquer atividade que ele faça, ele produz um resíduo. Todas as atividades são produzidos resíduos. Porém, nós temos as células da glia, que elas são células que protegem os nossos neurônios e fazem a limpeza, a retirada desses resíduos do sistema nervoso nosso. Quando a gente enche o nosso cérebro, nossos pensamentos de preocupações, que nunca viram ações, nós prejudicamos essa glia, prejudicamos essas células e automaticamente esse lixo mental, esses resíduos ficam acumulados. Esses lixos aí, esses resíduos acumulados no sistema nervoso, pela falta de disciplina, ele provoca aí depois uma série de problemas, como, por exemplo, pode desencadear um Alzheimer. Nós sabemos que Alzheimer é uma doença degenerativa, né, do sistema nervoso, onde o hipocampo ali, ele é deteriorado, onde a glia é deteriorada. E aí, inicialmente, as pessoas elas perdem aquelas memórias curtas, né, de curto prazo. Ela esquece as coisas que ela ia fazer, só que inicialmente fica nessas memórias de curto prazo. Conforme a doença vai se agravando, a perda de neurônio vai aumentando, a pessoa esquece de quem é filho, esquece de quem é esposo ou esposa, a pessoa perde a sua graduação, a sua pós-graduação, ela perde todos os conhecimentos que ela tinha, os ofícios que ela exercia, ela perde aqueles conhecimentos, e aí ela fica num estado de dependência total, aonde para os familiares é uma dor inimaginável, né? Porque um ente olhar para o outro e um filho, um exemplo, olhar para a mãe, olhar para o pai e ele olhar com aquela estranheza. Então, além de toda a questão física, é uma dor que a gente nem pode imaginar para essas famílias que têm essa situação. Então, por isso que é importante nós estarmos cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos pensamentos, procurar um padrão vibratório melhor, porque fisicamente todo esse contexto, ele fisicamente ele também depois vai se expressar em uma doença. E aí temos as características da fadiga mental: impaciência, irritabilidade, dificuldade de se concentrar e de se focar. E interessante que o cérebro da pessoa que está com essa fadiga mental, ele fica processando muito rápido, mas a pessoa não consegue focar. Ele vai fazer algo e ele não tem ele não consegue, a concentração dele está muito baixa para as coisas que são úteis. Então, a pessoa ela fica com um monte de preocupações que nunca viram ações e para coisas que são inúteis. Um exemplo que eu achei interessante, que eu vi numa palestra, você pode se preocupar, por exemplo, as crianças da África que sofrem de miserabilidade, etc. Vai adiantar você ficar preocupado? Não vai adiantar. É errado você ter empatia, você se preocupar? Lógico que não. Porém, quando eu fico me consumindo com aquilo, me corroendo, lendo sempre um monte de notícias trágicas, repassando, aí vai criando todo um estado de negatividade em que pessoas vão arrastando a outras no pessimismo e coisas que não viram ocupações, não viram ações. Agora, um exemplo, a pessoa pode passar uma noite inteira fazendo um projeto, elaborando um projeto aí de ativismo social,
algo que ela pode estar fazendo para melhorar a realidade de alguma comunidade, ela não vai ter lixo mental, porque o cérebro dela vai estar trabalhando, vai produzir resíduo, mas se ela não prejudicou o sistema nervoso dela, e se o sistema nervoso dela está conseguindo eliminar esses resíduos normalmente, ela pode trabalhar aí a noite inteira, estudar. É comprovado que o nosso cérebro, ele não tem limite, você pode falar todas as línguas possíveis existentes, você pode aprender ali uma infinidade de conteúdos. Isso é o que o nosso cérebro consegue, ele é tão sagrado que ele é para as coisas boas. Quando você enche o seu cérebro de coisas, informações ruins, ele se deteriora. Então, ele é ilimitado, porém ele é limitado para conhecimentos bons, não para esses lixos mentais, toda essa sobrecarga que a gente tem atualmente. E aí são onde existe quadros de Alzheimer, por exemplo, que antigamente era com 70 anos, aí depois foi para 60, 50. Hoje já existe muitos estudos que mostram que muitas pessoas que sofrem de Alzheimer possuem 40 anos de idade. Então, a pessoa, às vezes, ela até vai ter algum problema neurológico, porém ela antecipa, ela desgasta tanto o sistema nervoso dela, que ela antecipa quadros neurológicos que ela iria ter bem na velhice. Aí antecipa aí para 20, 30 anos, 40. E aí, quando a gente fala, né, toda essa questão desse mundo material, mundo espiritual, é importante a gente nunca estar levando as problemáticas, as situações específicas para uma polaridade, ou para a polaridade do material, ou para a polaridade do espiritual. Porque nós, como esse ser biopsíquico, social, cultural, espiritual, tão complexo, nós não estamos apenas em um lugar, nós estamos em vários espaços. E aí é um erro, como é um erro da ciência, quando ela retira a importância da espiritualidade e deixa só a questão do acompanhamento médico, medicamentoso como importante, como também é o erro de qualquer dirigente de vertente de fé tentar tirar da pessoa o tratamento com médico, ou com psicólogo, ou terapias, e jogar tudo para o ramo da religião. É claro que a gente sabe que para situações espirituais, problemas espirituais, como por exemplo, quando a pessoa está com uma obsessão, vai ser numa desobsessão que vai acontecer aí a resolução desse problema, não com a presença do enfermo, né, do enfermo encarnado, mas para os assuntos espirituais, problemas como por exemplo, o problema de obsessão, existem as sessões de desobsessão. Porém, a gente sabe que tem muitas doenças que já o próprio físico propicia aquilo, e a pessoa ela já vem com uma certa predisposição a ter alguns tipos de doença. Existe, por exemplo, pessoas com depressão que possuem as suas substâncias, os seus hormônios, por algum motivo na vida ele teve depressão, mas o corpo dele não tem deficiência de hormônios, como por exemplo da dopamina, serotonina, que são aqueles que ajudam a estar transmitindo ali, fazendo as transferências das emoções. Então é um caso de uma pessoa com depressão que não tem essa deficiência, né, no seu físico mesmo, no seu biológico, e uma pessoa com depressão que já possui essa predisposição, essa deficiência. Então, para uma pessoa que tem uma depressão, que é uma situação atípica na vida, que desencadeou aquilo, ela vai ter um tratamento a curto prazo, ela vai ter que ter a contrapartida dela, aceitar que ela está com aquele problema, e fazer o seu acompanhamento médico, espiritual, e provavelmente ela irá
sair, né? Ela não irá mais precisar ficar tomando remédio. Já existem pessoas que já têm a predisposição da depressão porque o corpo dela não produz aquela substância, não produz aquele hormônio. Então, o sistema nervoso de uma pessoa que tem alguns problemas neurológicos, quadros psiquiátricos, psicológicos, o sistema nervoso de quem tem e de quem não tem é totalmente diferente. Então, por isso que existe ainda muito uma construção de valores que ainda precisa estar se desconstruindo, muito mito, muito tabu, preconceito, estereótipo, nas pessoas que têm algum tipo de transtorno emocional, mental, psicológico, tudo que envolve ali a psique. Por quê? É como se fossem pessoas que quisessem estar com aquela condição, que são pessoas inertes, vitimistas. É claro que a gente sabe que se a pessoa não aceitar aquele quadro e estar disposta a realizar as mudanças necessárias e os tratamentos necessários e trabalhar a sua espiritualidade, é claro que, além da doença dela piorar, agravar, ela vai estar tendo uma postura de vida bem equivocada. Agora, não existem, por exemplo, críticas, pessoas que precisam de tomar remédio porque são diabéticas ou porque tem algum problema cardíaco. Ninguém fala para uma pessoa que tem um problema cardíaco ou uma diabetes, olha, para de tomar o remédio porque você vai viciar nesse remédio. Então, por que uma pessoa que já possui um físico que necessita de que ele tome um remédio para que ele encontre ali com o estado dele mental equilibrado, por que as pessoas têm aquela cultura de achar que é vitimismo, que não precisa? E a gente ainda ouve muito dizer o seguinte, até com uma certa leviandade, eu falaria. Eu ouço muito, tipo, nossa, até eu tô quase tomando um Rivotril, ou então até eu tô tomando quase tal coisa. Num mundo hoje em que tantas pessoas estão se deixando levar por uma série de tragédias, uma série de situações que elas não conseguem elaborar ali no íntimo, e um número ali altíssimo de pessoas que cada vez mais tem buscado a medicina, tem buscado a psicologia e várias terapias alternativas por conta desse mal, né, que é a depressão, e outras que têm outros problemas neurológicos, psiquiátricos. E, assim, nessa atualidade, nessa conjuntura, ainda existe todos esses tabus, né, toda essa situação aí, de até um certo olhar com uma crítica, né, uma crítica desconstrutiva. Então, como para tudo, fica o exemplo para nós que todos aqueles assuntos, especialmente os assuntos em que nós não possuímos uma propriedade, não temos um conhecimento acerca de tal, o bom senso é sempre a gente manter uma postura neutra para evitar o fortalecimento desses preconceitos. E, então, a gente tem exemplos também de situações materiais e materiais, biológicas, físicas, né, e espirituais, como também situação, uma mulher que está com um TPM, ela é o espiritual, aí a pessoa vai falar assim, vai lá no centro, toma um passe, passa pela desobsessão, porque é um espírito obsessor. Aí, então, esse espírito obsessor vem uma vez no mês. Aí, só uma vez no mês que aquele espírito obsessor vem. Essa situação é uma TPM. Então, é uma situação espiritual ou é uma situação ali física mesmo, hormonal? É uma situação física. Então, a gente sempre tem que estar muito prestando atenção
para a gente não estar ali misturando muito, né, essas coisas. Acontece também, pode acontecer, de a pessoa ficar o dia inteiro alimentando pensamentos ruins, né, reproduzindo, enviando ali nas redes sociais só coisas ruins, negativas, pesadas, e aí o cérebro dela fica o dia inteiro trabalhando na negatividade, numa frequência baixa. À noite, essa pessoa tem pesadelo. Será que é um espírito obsessor que está não deixando aquela pessoa dormir em paz? Ou é a reprodução? É o cérebro dela reproduzindo tudo aquilo que ela vivenciou enquanto ela estava acordada. Então, aí a gente já tem uma questão da matéria. E também existe o mundo espiritual, ele influencia no mundo material. Mas existe também o caso em que as pessoas, né, espíritos encarnados, obsediam os espíritos desencarnados. Como a gente sabe que, segundo aí a espiritualidade, é um número muito maior, 3 vezes maior ou mais de desencarnados do que encarnados, o nível de obsessão de desencarnado para encarnado, até matematicamente falando, é maior. Porém, também existe a questão de uma pessoa que está encarnada acabar obsediando um espírito desencarnado e afastar também, às vezes, um mentor, afastar um anjo da guarda por conta do seu estado de pensamento, seu estado mental, os lixos mentais estarem impedindo, né? Acaba criando uma barreira ali, a barreira da pessoa, com, às vezes, um ente querido que muitas vezes é o próprio anjo da guarda, né? O próprio mentor ali, o próprio que faz a proteção dele. Então, isso também faz ali acaba a afinidade, né? Esse elo aí é pelo menos temporariamente rompido por conta dessa obsessão inversa, né? Que é do encarnado para o desencarnado. Por hoje é isso. Eu agradeço vocês, a atenção, todos que estavam aí online. Meu muito obrigada. É isso que eu queria passar. Nós que te agradecemos, Adria, pela excelente palestra. Muito obrigado pelas suas palavras, muito oportunas. Tenho certeza que os irmãos também gostaram. Então, você pode clicar aí no interromper compartilhamento para tirar o slide. E aí nós vamos agora trabalhar no encerramento das nossas atividades. Isso, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Então nós vamos nesse ponto trabalhar na nossa oração final, no passe, na evangelização dos nossos espíritos mais uma vez. Vamos buscando a presença de Jesus, vamos elevando os nossos pensamentos ao Senhor. Senhor Jesus, querido Mestre, Irmão Maior, unimos nossos corações e nossas mentes nesse momento, primeiramente para te agradecer, Senhor, por nos conceder todos os dias praticamente essa oportunidade de congregá-los nessa sala virtual, onde ouvimos lições preciosas que podem nos auxiliar no nosso crescimento, enquanto espíritos encarnados, seres em evolução.
Muitos de nós fraquejam, sentem o peso das provas e da expiação que paira sobre os seus ombros. Alguns pensam em desistir, outros fraquejam, sofrem, desesperam-se. É por isso que agora nós nos unimos a Ti. Primeiramente para Te agradecer por essas oportunidades inigualáveis e ao mesmo tempo rogar ao Senhor que agora estenda as suas mãos sobre as nossas cabeças. Ó meu Deus, vai diagnosticando nas nossas vidas, como foi bem dito na palestra de hoje, os problemas de origem física, os que são verdadeiramente espirituais. Mas em qualquer campo da vida, ampara-nos, ajuda-nos a superar as nossas próprias deficiências. Que através desse passe, essas energias possam ir penetrando no nosso ser, adentrando pelo campo da espiritualidade, envolvendo o nosso perispírito, curando-nos de dentro para fora, para que assim, a cada passe, a cada estudo, a cada palestra, cada vez que mergulhamos em torno do seu Evangelho, nos tornemos pessoas melhores. O Centro Espírita Nália Franco te apresenta agora cada uma dessas pessoas ligadas com essa transmissão. Olhe especialmente cada uma delas e suas famílias. Escaneia essas vidas. Identifique as suas necessidades. E entre com as providências, Senhor, para ampará-los. Visite agora cada um desses lares. Passeie por todos os recantos da entrada ao fim, dos menores aos maiores, vai saneando, queimando as energias negativas, afastando para refazimento os espíritos inferiores, envolvendo a circunvizinhança e cada familiar representado. Aonde tiver dor, que o Senhor possa aliviar. Aonde tiver lágrimas, que o Senhor seque nesse momento. Aonde tiver tristezas, que o Senhor transforme em alegria. Aonde tiver desesperança, que o Senhor ajude a enxergar que dias melhores virão. Pai, nossos irmãos confiam na sua assistência através da água. Colocaram esta água aí para que o Senhor possa energizá-la. Então agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa, neste momento, energizar esta água, transformando as suas propriedades químicas, e que ao bebê-la, Senhor, neste momento, ela também vai surtindo o seu efeito no nosso corpo, transformando-nos naquilo que nós precisamos. Assim, agradecidos, nós te pedimos a permissão para encerrarmos as nossas atividades de hoje em nome de Jesus. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, muito agradecidos a todos vocês que têm nos prestigiado, a nós não, prestigiado a Jesus, aos bons espíritos que atuam no nome de Jesus, que têm assistido nossos estudos, nossas palestras, que tornam-se cada vez melhores. Nossos palestrantes estão se superando e nós estamos muito felizes por conta disso. Não percam as próximas palestras e os próximos estudos. Vocês sempre são muito bem-vindos. Que Jesus os abençoe a todos. Receba o nosso abraço fraternal. Mais uma vez agradecemos a Adria. Adria, se você quiser fazer a sua despedida, fique à vontade. Agradeço.
Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus. E vocês também, irmãos, fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe agora e para todo o sempre. Até segunda-feira, às 19h20, no nosso estudo. Segunda-feira, 19h20, estaremos aqui para estudar. Um abraço fraternal, que Deus os abençoe. Da matéria. E também existe o mundo espiritual, ele influencia no mundo material. Mas existe também o caso em que as pessoas, né, espíritos encarnados, obsediam os espíritos desencarnados. Como a gente sabe que, segundo esse número muito maior, 3 vezes maior ou mais de desencarnados do que encarnados, o nível de encarnado até